Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, com muitas informações importantes do treinamento do Internacional que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. Tem novidade e retorno para o técnico Roger Machado, o primeiro treino do novo reforço colorado. Tem jogador vendido pelo Internacional para o futebol europeu e a gente vai falar sobre isso. O Flamengo se reforçou e trouxe um grande nome para enfrentar o Inter na Libertadores da América. E aí, o Alan Rodrigues vai vir? O que está acontecendo? Eu conversei com algumas pessoas lá na Argentina e tenho alguns bastidores para trazer aqui para vocês nesse conteúdo. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. E quero falar aqui também de Mais Ágil Assessoria. A Mais Ágil pode te ajudar. A Mais Ágil é uma empresa que entra em contato contigo e te ajuda. Coloca o Pix na tua conta em até 1 hora com o teu FGTS, aquele valor que fica parado lá na conta, tu não sabe quanto que tem, como que se saca esse valor. A Mais Ágil entra em contato contigo e vai te ajudar e tu recebe o valor em até 1 hora no teu bolso, tá certo? Chama eles pelo link que tá no primeiro comentário fixado junto com o link da KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante, reapresentação depois da vitória de ontem por 1-0 contra o Ceará no Campeonato Brasileiro e muitas novidades nessa atividade. Os jogadores que foram titulares no jogo de ontem contra o Ceará, exceto Bruno Henrique e Alan Patrick, foram para o campo, fizeram aquele trabalho regenerativo na academia primeiro, depois no gramado com algumas corridas. O Bruno Henrique e o Alan Patrick fizeram regenerativo só na academia, ficaram só dentro, na parte interna do CT Parque Gigante. A outra novidade, o volante Richard fez o seu primeiro trabalho com o grupo de jogadores, primeiro treino do volante reforço do Internacional, deverá ser relacionado e viajar com a delegação que vai amanhã para Santos, lá no interior de São Paulo, para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, quarta-feira, 9h30, tá? Então, titulares, fizeram regenerativo, Bruno Henrique e Alan Patrick regenerativo só na parte interna e o Richard fez o primeiro trabalho com o grupo. Outra grande novidade, Vitinho, recuperado da cirurgia que fez no cotovelo, que está de contrato renovado com o Inter, anunciado na última semana, até o meio do próximo ano. Jogador que pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, dentro da normativa da FIFA, renovou com o Inter. Hoje ele treinou normalmente com o restante do grupo. Ainda não é uma tendência para o jogo de quarta, mas quem sabe contra o Vasco da Gama no final de semana no Beira-Rio, que vai ser o último jogo antes ali das Copas, né? Porque o Fluminense já é sem ser nesse meio de semana no outro. Vitinho contra o Vasco agora no final de semana talvez seja relacionado pelo técnico Roger Machado. Quem que não estava nesse treinamento? Tá o Luca, que teve constatado uma entorse no tornozelo durante os últimos treinamentos. O Oscar Romero, que já não jogou no final de semana por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. O Ricardo Matias, que teve um desconforto muscular na coxa esquerda. E o Ronaldo, que teve um probleminha no joelho, por isso também não jogou, nem ficou à disposição no final de semana. Bom, o Inter viaja então amanhã, depois do último treinamento, com portões fechados no CT Parque Gigante, para o jogo de quarta contra o Santos, 9h30, lá na Vila Belmiro. Uma das grandes informações do dia do Inter é a venda que foi feita nesta segunda-feira. O Inter vendeu o Kaique Rocha, zagueiro que foi trazido em janeiro, não teve tanto espaço com o técnico Roger Machado. O jogador está vendido para o Casa Pia, da primeira divisão de Portugal, tá? Para quem não lembra, o Kaique Rocha chega em janeiro, era um período que o Inter precisava de mais zagueiros no elenco, o Vitor Gabriel ainda não estava nem próximo de ser firmado pelo Roger Machado na posição, foi depois disso. Então o Inter precisava de um zagueiro, trouxe o Kaique Rocha, que o Inter já conhecia, confiando muito na sua recuperação, não somente técnica dentro de campo, ele vinha de um rebaixamento no Atlético Paranaense, mas também de ambiente, né? Foi um jogador que teve alguns problemas extracampo, festa, enfim, e alguns atos até de indisciplina
durante o período no Inter, durante o Atlético Paranaense também, e o Inter confiou nisso, mas o jogador nos treinos não estava correspondendo. O Roger mal relacionou o jogador nessa passagem dele de 7 meses no Internacional, e agora ele está sendo vendido então para o Casa Pia por 500 mil euros, tá? A gente está falando de 3 milhões e 200 mil reais. Essa informação até foi trazida em primeira mão pelos guris do Voz do Gigante, mas eu estava conversando há pouco, tá? Com os representantes do Kaique Rocha que confirmam a informação. Ele já viaja na próxima semana para Portugal, vai só ajeitar suas coisas aqui no Brasil. 15 minutos em campo, só no Campeonato Gaúcho. Importante colocar, veio a custo zero, né? Custo zero que eu digo, o Inter não pagou o Atlético Paranaense para que ele viesse, ele rescindiu com o Atlético e assinou um contrato de 1 ano e meio. Aliás, 1 ano e meio não, 2 anos, né? Porque era de janeiro de 25 até dezembro de 2026. Então a temporada 25 e 26, 2 temporadas que foi o contrato assinado pelo Kaique Rocha. Só que tem um ponto importante, tá? O Inter tá vendendo ele por 500 mil euros, 3 milhões e 200 mil reais, e o Inter tem 60% dele. Os outros 40 são do Atlético Paranaense. A grande questão é como que ficou, se é 500 mil euros só pela parte do Inter, se envolve uma parte do Atlético Paranaense e aí o valor não vai ficar inteiro pro Inter. São questões ainda pra gente descobrir, tá certo? Deixa eu falar aqui sobre o Alan Rodrigues, porque essa deve ser, pelo que eu conversei com pessoas do staff do jogador e lá da Argentina, uma semana decisiva para ele vir ou não ao Internacional. E o negócio tá difícil. O Inter já chegou nos valores que o Argentinos Júniors queria, 3 milhões e meio por 50%. A proposta inicial era maior, só que por uma porcentagem também maior. Então o Inter reduziu essa oferta para 13,5 de dólares por só 50%. Só, entre aspas, 50%. Só que aí o problema virou a forma de pagamento, aí o Inter conseguiu um parceiro, possivelmente um banco, porque o Inter vai ter que devolver esse dinheiro para esse parceiro que não sabe ainda quem é, com juros mais altos. Então a gente desconfia que seja um banco. Só que aí o problema virou o Boston River, porque o Boston River tem os outros 50% e o Inter quer comprar a outra parte. Ontem, o Argentinos Júniors entrou em campo pelo Campeonato Argentino e perdeu por 2-1 fora de casa para o Tigre da Argentina. O Alan Rodrigues mais uma vez não jogou, ele não participou de nenhum amistoso da pré-temporada do Argentinos Júniors e nem esse início de campeonato argentino. E nas conversas que eu tive com algumas pessoas lá na Argentina, me relataram que não é só o técnico do Argentinos Júniors até citou em uma coletiva que também teria uma questão física do Alan Rodrigues, mas pelo que eu conversei com essas pessoas, não. A questão é a negociação com o Internacional e por isso ele não está sendo relacionado. E a informação que vem de lá, pelas pessoas que eu conversei do Argentinos Júniors, é que ele só vai ser relacionado quando terminar essa novela com o Inter. Ou seja, ele não está sendo relacionado pela negociação com o Inter. Ele quer vir, o Argentinos Júniors quer vender pelos valores, não por questão técnica, eles precisam de grana, é um clube... Os clubes argentinos, em sua maioria, exceto ali River, Boca, dependendo do negócio, são clubes que têm dificuldades financeiras. Então, eles querem a venda, ele quer vir, o Inter quer muito jogador, o Roger deu aval, quer muito jogador também, o Inter precisa desse camisa 8, o Roger até falou na última coletiva, depois da vitória de ontem contra o Ceará no Beira-Rio, que ele precisa desse camisa 8, alguém que pise mais na área, que faça gols também, e esse é o jogador, o Alan Rodrigues. É uma semana decisiva para definir se ele vai vir, porque eu acredito que o Inter não vai esperar, até porque já tem o Fluminense no meio da próxima semana, tá? E também está repercutindo muito a contratação que o Flamengo, adversário e rival do Inter, nas oitavas da Libertadores fez, que é do Saúl, né? Jogador de 30 anos, nome renomado lá no futebol europeu, cria da base do Atlético de Madrid, fez história por lá, campeão espanhol, Copa do Rei, chegou em final de Champions com a equipe do Atlético de Madrid, foi titular naquele grande time do Atlético de Madrid do Diego Simeone, só que nas últimas temporadas ele não está muito bem por lá, foi emprestado ao Sevilha, depois voltou, não tem grandes números, mas é um grande jogador de 30 anos que está sendo trazido pelo Flamengo para ser o substituto do Gerson, vendido para o Zenit da Rússia. Vai ser adversário do Inter, né? O Flamengo perdeu o Gerson, tá perdendo possivelmente o lateral direito titular Wesley para Roma da Itália. Possivelmente não vai ter o Eric Pulgar contra o Inter por lesão. O De Arrascaeta não joga a ida por suspensão, mas tá trazendo grandes jogadores. Já trouxe o Jorginho, tá trazendo o Saúl. Vamos ver o que vai ser desse confronto lá nas próximas semanas. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.